Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Hoje nós faremos a correção das atividades relacionadas a mínimo múltiplo comum, certo? Então, esse é o momento para a gente fazer a correção e você tirar as suas dúvidas. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa aí o teu like e faça aí um comentário também, porque isso é importante aqui para nós, ok? Então é isso. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a correção dessas atividades. Olha só, o que nós temos aqui na nossa primeira questão? Determine o menor múltiplo comum de 15 e 20. Na aula onde eu falei sobre MMC, nós vimos que para você encontrar o menor múltiplo comum de dois números, nós podemos, por exemplo, de uma forma um pouco mais artesanal, eu posso encontrar os múltiplos de 15. Quais são os múltiplos de 15? 0, 15, 30, 45 e assim por diante. Na verdade, para você achar os múltiplos de 15, você pega o 15 e multiplica pelos números naturais. 15 vezes 0, 15 vezes 1 e assim por diante. Nós podemos fazer a mesma coisa com o número 20. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40 e assim por diante. E aí nós vamos verificar quais são, né, os múltiplos comuns, ou seja, um número que é múltiplo de 15 e 20 ao mesmo tempo. Só que ele está falando ali tem que ser excluído o zero, porque está bem óbvio que o primeiro múltiplo dos dois números é o zero. Só que ele colocou excluído o zero, certo? Por que ele colocou isso? Porque ele mencionou aqui, ó, o menor múltiplo comum. Se ele tivesse falado o mínimo múltiplo comum de 15 e 20, já está subentendido que o zero não entra. Como ele colocou o menor, então foi importante ele colocar essa regra aqui, que é excluído o zero. Certo? Então, lá na nossa aula sobre MMC, eu mostrei que nós podemos fazer isso de três formas. Nós podemos encontrar o MMC de três formas. O primeiro é esse que eu falei, de forma um pouco mais artesanal, onde eu vou encontrando os múltiplos e vou verificando quais são os múltiplos comuns. Agora, isso pode ser um pouco trabalhoso, dependendo dos números. Nós vamos resolver aqui de uma segunda forma, que é utilizando decomposição simultânea. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever o 20 e vou escrever o 15. Isso, a ordem não faz diferença. Vamos lá. Eu vou traçar uma linha vertical aqui. E à direita dessa linha vertical, nós vamos colocar números primos que dividam pelo menos um dos dois, certo? Normalmente, nós começamos pelo menor primo, mas você pode começar por outros primos também. O que significa isso? Eu vou perguntar qual é o menor primo que divide pelo menos um desses dois números. Você pode falar que é o 2, com certeza, é o 2, porque o 2 divide o 20. Mas, se você quiser também começar pelo 3, porque o 3 divide o 15, tá tranquilo, certo? Aqui eu vou tentar seguir uma sequência lógica. Então, eu vou responder a minha pergunta. Qual o menor primo que divide aqui? É o 2. Porque o 20 por 2 dá 10. O 15 dá por 2? Não, então repete. O menor primo que divide continua sendo o 2. O 10 por 2 dá 5 e o 15 não dá para dividir. Então repete. Muito bem. O menor primo que divide aqui agora é o 3. Não dá por 5, repete. E o 15 por 3 vai dar 5. O menor primo agora, lógico, só pode ser o 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Agora, o MMC desses dois números, vamos colocar aqui, ó, o MMC, ou mínimo múltiplo comum de 15 e de 20, é o produto de todos esses números. Vai ser 2 vezes 2, que é 4, vezes 3 vezes 5, que é 15. 4 vezes 15 só pode ser 60, certo? Então, essa é a nossa resposta. O menor múltiplo comum de 15 e 20, excluído o zero, vai ser o 60. Questão número 2. Determine o MMC. Agora ele falou de MMC. Então, nesse caso, não há necessidade do enunciado falar assim, excluído o zero. Não há necessidade. Porque a gente sabe que quando você fala de MMC, o zero
não é contado aqui como o menor múltiplo comum. Então, vamos lá, eu posso fazer decomposição simultânea aqui novamente. Vamos lá, vamos reforçar essa regra. Vou colocar o 18, vou colocar aqui o 27 e vou colocar aqui o 45. Vamos traçar uma linha vertical e vamos encontrar números primos que dividam pelo menos um desses números. No caso, vai ser o 2. 18 por 2 vai dar 9. 27 por 2 não dá, então repete. 45 por 2 também não dá, repete. O menor primo agora vai ser o 3. 9 por 3 vai dar 3, 27 por 3 vai dar 9 e 45 por 3 vai dar 15. O menor primo continua sendo 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3 e o 15 por 3 vai dar 5. Certo, o menor primo é o 3, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. O menor primo é o 5, no caso, vai dar 1. Então, o MMC desses três números é igual. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, eu não sei quanto que é. Vamos calcular aqui, ó. 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. E 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Vai dar 54. Agora eu pego 54 e multiplico por 5. Vamos lá. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Então, o MMC desses três números é igual a 270. Colocamos a nossa resposta aqui, 270. Certo? Vamos lá? Vamos para a próxima? Agora é o seguinte, questão número 3, ele está forçando a gente a utilizar só a decomposição em fatores primos. Aqui em cima nós utilizamos a decomposição simultânea em fatores primos, ó. Eu fiz a decomposição de todos os números ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui ele já deu os números na forma fatorada completa. Ó, eu tenho um número aqui, 2 e 3. Então ele está forçando a gente utilizar o outro método. Então, vamos lá, vamos fazer isso então. Ó, eu vou repetir os números aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Vou forçar aqui a potenciação. E 5 elevado a 1. Segundo número, 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. O terceiro número, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. Certo. Agora é o seguinte, como que eu calculo o MMC desses três números? Quais são? A primeira pergunta que você faz é: quais são os fatores primos que aparecem aqui? Vamos lá, ó. É o 2, é o 3, é o 5 e é o 7. Então, 2, 3, 5 e 7 são os 4 fatores primos que aparecem aqui. Então, todos eles fazem parte do MMC. O que importa agora, a segunda pergunta, é o seguinte: qual é o expoente que nós vamos utilizar? Por quê? Porque aqui nós temos o 2, o expoente 3, aqui 3 e aqui 1. Nós temos que saber qual é o expoente que nós vamos utilizar. E a pergunta que você vai fazer é: qual é o maior expoente do 2? Ó, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. O maior expoente do 2 é 3, então coloque ele ali. Certo? Muito bem. Qual é o próximo primo? É o 3, então coloco o 3 aqui. Mais uma vez, qual é o maior expoente do 3? Ó, aqui é 1 e aqui é 1. Então, o maior expoente, no caso, vai ser o 1. Depois, nós temos o 5. Olha, o 5 aparece aqui, e aqui, e aqui. Qual o maior expoente dele? É 1. Então, coloca 1 aqui. Olha o 7, aparece aqui e aqui. Qual o maior expoente? Continua sendo 1. Então, coloque ele aqui. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. 2 ao cubo é 8. 3 vezes 5 é 15. Já vou fazer aqui, vou adiantar o serviço. Vezes 7. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8 e vou multiplicar por 15. Vamos lá. 15 vezes 8.
5 vezes 8 vai dar 40. 8 vezes 1, 8. 8 mais 4, 12. 120. Agora eu vou pegar o 120 e vou multiplicar por 7. Vamos lá. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Então, esse produto é igual a 840, certo? Então, o MMC desses três números aqui é 840. Coloquemos a nossa resposta aqui. Vamos lá, próxima pergunta, questão número 4. Uma questão contextualizada. Em uma grande metrópole, foi feito um estudo sobre o intervalo de tempo entre as luzes vermelha, amarela e verde dos semáforos para melhorar o tráfego da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego propôs alterações nos intervalos de tempo de 3 semáforos consecutivos, ou seja, semáforos que aparecem um após o outro. Semáforos consecutivos A, B e C. O semáforo A ficaria verde a cada 40 segundos. O semáforo B a cada 50 segundos e o semáforo C a cada 60 segundos. Então, você perceba que eles vão ficar verdes em momentos diferentes, certo? Por quê? Porque eles têm uma periodicidade diferente para eles acenderem. O primeiro é a cada 40, o segundo a cada 50 e o terceiro a cada 60 segundos. A questão é que às 18 horas, os 3 semáforos ficaram verdes ao mesmo tempo. Então, todos, os 3, o A, o B e o C, ficaram acesos ao mesmo tempo, às 18 horas. A que horas isso ocorrerá novamente? Então, o que está acontecendo? Eu quero encontrar os múltiplos comuns desses 3 números. Ok? Qual é a palavra-chave para a gente descobrir que nós estamos falando de MMC? Porque eles ficaram verdes ao mesmo tempo. Toda vez que você ouvir essa palavra simultaneamente, ao mesmo tempo, então significa que nós estamos querendo descobrir quais são os múltiplos comuns. Os múltiplos comuns vão dizer exatamente qual é o momento que eles vão acender ao mesmo tempo, a luz verde. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui os múltiplos de 40, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, múltiplos de 50 e múltiplos de 60, eu estou descobrindo quais são os momentos que esses semáforos vão acender as luzes. Quais são os múltiplos de 40? É pegar o 40 e multiplicar pelos números naturais. Então, é 0, 40, 80, 120, 160, 200 e assim por diante. Concorda? Agora o de 50. 0, 50, 100, 150, 200 e assim por diante. Ó, já tem um momento aqui que esses dois vão acender ao mesmo tempo. 200. Só que eu preciso dos 3. Então aqui vai dar 0, 60, 120, 180, 240 e assim por diante. Perceba que o 200 aparece aqui no primeiro, no segundo, mas não aparece no terceiro. Então o 200 não serve para a gente. Nós poderíamos continuar isso aqui? Sim, só que talvez vai dar um pouco de trabalho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a decomposição simultânea desses 3 números, porque eu quero encontrar um momento onde os números vão se repetir. Perceba que aqui tem um momento que eles aparecem, ó, 0, 0, 0. Esse momento aqui é como se fosse às 18 horas, que é o primeiro momento que nós estamos contando. Em seguida, depois do 0, 0, 0, qual é o momento que eu tenho um número que aparece aqui simultaneamente nos 3? É isso que nós queremos. Então, esse é um problema de MMC que nós vamos resolver fazendo aqui a decomposição simultânea do 40, do 50 e do 60. Vamos traçar aqui uma linha vertical
E vamos fazer a decomposição. Aqui vai dar por 2, que vai dar 20. 50 por 2 é 25. Aqui vai dar 30, 60 por 2. Continua dando por 2, que vai dar 10. Vai dar 25 e vai dar 15. Vai dar por 2, que vai dar 5. Vai dar 25 e vai dar 15. Agora vai dar por 3. Ó. Por 3, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 25. E aqui 15 por 3 vai dar 5. Agora só vai dar por 5. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. E depois vai dar por 5, que vai dar 1. Então, o MMC é o produto de todos esses números. Aqui, ó, vai dar 8, não é verdade? Aqui vai dar 15. Eu sei que 5 vezes 8 é 40. Então, simplesmente eu vou pegar o 40 e vou multiplicar por 15. 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 4 é 20. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 4 é 4. Aqui vai dar 0, 0 e 6. O que que acontece? Esse 600 aqui é dado em segundos, ok? É dado em segundos. Por quê? Porque eu estou lidando aqui com segundos. Ó. 40, 50, 60, eu estou lidando com segundos. A unidade medida é segundos. Então, a minha resposta será em segundos. O que está acontecendo? Após as 18 horas, ou seja, aqui, ó, nesse momento, qual é o próximo momento que eu vou ter o mesmo número nos três? É o 600. Ou seja, após 600 segundos, os 3 semáforos vão acender a luz verde. A questão é que eu não quero saber após quanto tempo. A minha resposta tem que ser dada o seguinte: a que horas isso ocorrerá novamente? Vai ocorrer às 18 horas e alguns minutos, concorda? Porque 600 segundos eu vou ter que transformar para minutos. Como que eu transformo isso? Eu vou pegar os 600 e vou dividir por 60. Por quê? Porque eu sei que 60 segundos representa 1 minuto. Então, eu vou pegar os 600 e quero descobrir quantas vezes o 60 cabe dentro dos 600. Essa quantidade de vezes que cabe é a quantidade de minutos que nós teremos. 60 vezes 1 vai dar 60, sobra 0. Esse 0 nós descemos. 60 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 0 é 0. Então, esse cara aqui, ó, nós temos em minutos. Ok? Nós transformamos segundos em minutos. Então, os 3 semáforos acenderão a luz verde às 18 horas e 10 minutos. Certo? Então é isso. Vamos lá, vamos para a questão 5. Determine o mínimo múltiplo comum dos números 20, 40, 50 e 200. Esse aqui eu não vou utilizar a decomposição simultânea. Eu vou utilizar simplesmente a decomposição em fatores primos, certo? Então, eu poderia fazer isso de cada número, traçar uma linha vertical e encontrar essa decomposição? Sim, eu poderia. Só que eu vou fazer um pouco direto isso aqui. Pensa comigo, o 20 é 4 vezes 5. O 4 é 2 vezes 2, vezes 5. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Pronto, fizemos a decomposição do 20. Agora, o 40. O 40 é 5 vezes 8. Vou colocar aqui, ó, 8 vezes 5. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2 e vezes o 5. O 2 ao cubo, o 2 repetido 3 vezes é 2 ao cubo. Opa! É 2 ao cubo vezes 5 elevado a 1, certo? Então tá aqui a decomposição do 40. Agora, do 50. O 50 é 2 vezes 25. Então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 25. O 25 é 5 vezes 5. Então, vamos lá. 2 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado. Certo? Agora, o 200. O 200 é 2 vezes 100. Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 100. Mas pensa comigo, o 100 é 4 vezes 25. O 4
é 2 vezes 2. E o 25 é 5 vezes 5. Isso aqui vai ser 2 ao cubo, porque o 2 se repete 3 vezes aqui na multiplicação, vezes 5 ao quadrado. Certo? Então, aqui está a decomposição dos 4 números. Agora, o MMC desses 4 números vai ser igual ao produto de todos os fatores primos. Quais são eles? Ó, é o 2, é o 5, o 2 e o 5. O 2 e o 5 são os únicos primos que aparecem aqui. Então, vamos colocar o 2. Agora, a questão é, qual é o maior expoente do 2? Ó, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 3. Então, seria esse aqui, o 2 ao cubo. Então, vamos colocar aqui, 2 ao cubo, vezes. O 5 também entra. Qual é o maior expoente do 5? Ó, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2. Então, posso usar esse aqui, ó. 5 ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó, 5 ao quadrado. Muito bem. 2 ao cubo, vou colocar aqui, ó, é 2 vezes 4. Porque 2 ao cubo é 8, né? E 8 é 2 vezes 4. E o 25, 2 ao cubo, 5 ao quadrado é 25. Por que que eu fiz isso? Porque 4 vezes 25 é 100. E 100 vezes 2 é igual a 200. Certo? Então, o mínimo múltiplo comum desses 4 números é igual a 200. Muito bem. Vamos lá, próxima questão. Eu acho que essa aqui é a última. Isso, é a última questão. Vou colocar mais em cima aqui. Vamos lá. Júlia trabalha em uma empresa que tem filiais em 3 cidades, A, B e C. Ela visita a filial na cidade A cada 10 dias, na cidade B a cada 30 dias e na cidade C a cada 50 dias. Em março, ela precisou visitar as 3 filiais. Certo. Em que mês isso ocorrerá novamente? Isso o quê? Isso o quê? Que ela vai visitar as 3 ao mesmo tempo. Certo? Ao mesmo tempo, assim, né? No mesmo mês, né? Porque não tem como ela estar nas 3 filiais no mesmo dia, por exemplo, mas no mesmo mês. Vamos lá, então esse é um problema de MMC. Eu sei que ela vai a cada 10 dias, a cada 30, a cada 50. Só que vai ter um momento que ela vai ter que visitar as 3 no mesmo mês. Eu quero saber que mês é esse. Sabendo que em março ela visitou as 3. Então, depois de março, qual é o momento que ela vai visitar as 3 ao mesmo tempo? Vamos lá, vamos colocar isso aqui, ó. 10, 30 e 50. Vamos traçar uma linha vertical e vamos fazer a decomposição. Vai dar por 2 que vai dar 5, vai dar por 2 que vai dar 15 e vai dar por 2 que vai dar 25. Agora, vai dar por 3. Vou colocar 3 aqui. Vai dar 5 aqui, vai dar 5 e vai dar 25. Agora vai dar por 5, que vai dar 1, que vai dar 1, que vai dar 5. E agora por 5, que vai dar 1. Então, o que nós temos aqui? Ó? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30, e 30 vezes 5, 150. Então, eu posso afirmar que o MMC desses 3 números é igual a 150. Só que tem um detalhe. Aqui eu estou falando de dias. A unidade aqui é dias. Ó, 10 dias, 30 dias, 50 dias. Então, essa resposta é em dias. Certo? A gente tem que tomar cuidado com as unidades de medida. Aqui é 150 dias. Só que eu quero saber em qual mês que ele vai visitar, que ela vai visitar as 3 filiais. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que transformar esses 150 dias em meses. Um mês é 30 dias, por padrão, né? Então, vamos dividir aqui, ó. Eu quero saber quantas vezes o 30 cabe dentro de 150. A quantidade de vezes que o 30 cabe ali dentro é justamente a quantidade de meses que eu tenho. Vamos lá, isso aqui é simples, né? Ó, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 3 é 15. Aqui vai ter um resto zero. Esse cara aqui, ó, é meses, certo? Nós fizemos uma transformação de dias para meses. Tá aqui. Então, após 5 meses,
Júlia visitará as 3 filiais. Então, se ela foi em março, então vai ser abril, maio, junho, julho e agosto. Então, em agosto, ela vai visitar as 3 filiais. Então, nós podemos marcar aqui a nossa resposta. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.